senhor Nivaldo, o senhor já conhece, é o presidente da casa, e mais uma vez ele vai nos trazer a lição da noite. Uma palavra, nosso companheiro Nivaldo. Prezadas irmãs, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, abençoe-nos Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, com o qual podemos contar em todas as horas da nossa vida. Nos foi dado para tecer alguns comentários hoje a respeito dos superiores e dos inferiores. Comecemos por lembrar de que nós, na realidade, nada temos, nada nos pertence. Tudo pertence ao nosso Pai e Criador. Nem mesmo nosso corpo, este abençoado instrumento, esta abençoada vestimenta que Ele bondosamente nos deu, para nele vivermos do berço ao túmulo. Mas, em chegando a hora aprazada de nós o deixarmos, Ele, este instrumento perfeitíssimo, nós diríamos, ele é devolvido ao rol da matéria. Dele nem um átomo, nem uma parte de átomo se perde, apenas se transforma. Ele não morre, ele perde a forma. Nada absolutamente dele se perde, apenas se transforma. Ele perde única e exclusivamente a forma que tem. E mais nada. Consequentemente, também a autoridade que Deus nos confere sobre algumas criaturas também não nos pertence. Ela nos é dada conforme a circunstância do drama da vida em que nós estamos desempenhando este papel, para que dela nós façamos bom uso. Assim, é um bem delegado. A autoridade que nós tenhamos sobre outros espíritos, a começar pelos nossos filhos, pelos filhos que Deus coloca em nosso lar, como instrumentos da nossa evolução, para a nossa evolução, mas também temos o dever, não apenas de exercermos autoridade sobre eles, mas de tudo fazermos para que eles progridam, porque nenhum filho visita o nosso lar por acaso. Nenhum filho é colocado em nosso lar simplesmente por ser ali colocado. Não. Sempre tem razão de ser. Sempre é uma criatura que de alguma forma tem alguma ligação conosco. E quase sempre, para não dizermos sempre, nós temos uma obrigação muito grande para com estas criaturas. Assim também as demais criaturas que são colocadas em nosso caminho, sejam como esposa, como esposo, como companheiro de trabalho, como superior no local onde nós exercemos a nossa profissão, como subordinados, seja lá em que situação for. Nós somos meros atores no palco da vida, mas, sobretudo, estudantes. Nós estamos ali colocados na situação em que nos encontramos. Deus bondosamente nos coloca nesta situação para que nós estudemos, para que nós progridamos, para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós continuemos a nossa caminhada, que teve início no passado, na bruma do passado, mas muito distante, e tem também continuidade. A vida, esta etapa, é apenas um elo
na corrente das diversas etapas que nós já passamos no passado e que temos ainda a passar no futuro. Então, todos os recursos que nós recebemos pela bondade de nosso Pai, sim, não há a menor dúvida. Mas, no entanto, isto nos enseja oportunidade de nós bem exercermos a função em que nós somos colocados. Quer nós sejamos atores masculinos, atores femininos, quer nós tenhamos que exercer a autoridade, quer nós sejamos subordinados, nós devemos sempre procurar nos esmerar no cumprimento do papel que nos cabe, como pais, como filhos, como autoridades, como subordinados. Temos deveres a cumprir. E os beneficiados, mais do que aquelas criaturas a quem, porventura, nós tenhamos a oportunidade de ajudar, os maiores beneficiados somos nós mesmos pelos nossos atos, pela forma com que nos comportamos, pela forma como nós usamos os recursos que nos são colocados à disposição. Tudo depende de nós. A própria felicidade de que nós tenhamos a oportunidade de gozar depende de nós. Nós é que temos que construir a felicidade. É como a salvação. Jesus não salva ninguém, mas ele indicou o caminho da salvação. Ele disse como é que nós devemos caminhar, com que velocidade, com que entendimento, com que aproveitamento nós devemos agir para encontrarmos a salvação, que outro significado não tem, senão o estado de felicidade para o qual todos nós fomos criados. Nós temos encarnações de provas, temos encarnações de expiação, não há a menor dúvida. Não temos a encarnação por acaso. Ela está obedecendo às leis divinas, e uma delas a lei de causa e efeito. Nós hoje estamos colhendo o que plantamos no passado e, ao mesmo tempo, estamos semeando e plantando o amanhã. Não adianta nos queixarmos da infelicidade ou das coisas que nos acontecem hoje, dos rigores digamos assim, do papel que nós tenhamos a desempenhar no palco da vida. Mas é necessário, se nós temos dificuldades a passar, essas dificuldades não são para nos prejudicar. Essas dificuldades, pelo contrário, nos dão a oportunidade de nós melhorarmos, nos dão a oportunidade de nós, em usando a força de vontade de que nós queiramos usar, porque depende de nós, da nossa vontade, nós usemos esta força de vontade no sentido de passarmos pelas dificuldades, porque as dificuldades não são criadas pelas outras criaturas. A maioria das dificuldades que nós temos, elas foram criadas total e absolutamente por nós mesmos. Quando nós encontramos criaturas difíceis de com elas lidarmos, nós precisamos estudar de uma forma racional, nós precisamos analisar. Nada acontece por acaso, tudo obedece às leis divinas. E as leis divinas são perfeitas e nós estamos inseridos nelas. Não adianta nós querermos fazer o contrário. Nós podemos até cometer erros e mais erros. Mas todo erro que nós cometemos, nós teremos que fazer o exato contrário depois. Não no sentido, não como um castigo, mas como uma consequência dos nossos próprios atos. E dele tiremos aproveitamento. De maneiras que, mais de perto, a autoridade de que nós estejamos investidos no papel que nós estamos desempenhando, seja no lar, no trabalho, na rua por onde passemos, onde quer que estejamos, a autoridade que nós precisamos exercer sobre outras criaturas
é um bem delegado e que pode nos ser tirado a qualquer momento. Assim como também o estado de subordinação em que nós somos colocados. Nós temos tanto dever como mandantes, como alguém que deva obedecer. Aliás, entendamos, é muito mais fácil obedecer do que mandar. Muito mais fácil. Por quê? Porque ao mandar, nós temos uma grande responsabilidade. Se nós levarmos criaturas ao erro, nós somos responsáveis ou corresponsáveis com o erro da criatura. Porque se nós somos colocados a dirigir, entenda-se que nós tenhamos condições de dirigir. E se nós estivermos dirigindo sem as devidas condições, o que acontece? A nossa responsabilidade é muito maior. Nós estamos sendo, de certa forma, colocados no lugar impróprio. E às vezes nós mesmos nos colocamos nesta situação. Nós mesmos pedimos, ou então subimos este degrau, para o qual nós não estamos muito bem preparados. Então nós devemos lembrar-nos de que nós precisamos procurar aprender a nos comportarmos, quer como dirigentes, quer como dirigidos. Como dirigentes, jamais o orgulho deve fazer parte de nossa vida, porque o orgulho só nos prejudica, só nos causa mal. Se nós exercermos qualquer autoridade com prepotência, com orgulho, com vaidade, satisfazendo aos nossos instintos inferiores, nós sofreremos as consequências. Se nós abusarmos da autoridade que hoje temos, amanhã nós seremos colocados na situação de subordinados de uma pessoa, digamos assim, totalmente bruta, no sentido de não ouvir a razão, de não fazer a coisa como deve ser feita, de, pelo contrário, exercer a autoridade e nos causar prejuízos, e nos, de certa forma, nos humilhar por demais. E quem ainda conserva o orgulho e a vaidade e todos os demais defeitos, o que acontece? Não se subordina com humildade. Então, na situação de subordinado, sofre duplamente. Sofre porque deve obedecer, está obrigado a obedecer, quando a obediência deveria ser um ato que lhe traga prazer, que lhe dê satisfação. Criaturas há que, na situação de subordinados, têm verdadeiro prazer de realizar o trabalho sob a orientação de alguém. Outros de nós nos revoltamos contra a autoridade. Nos revoltamos contra aquele que está numa situação humanamente superior, porque espiritualmente ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Poderemos ter intelectualidade maior, poderemos ter evolução espiritual e moral maior, mas, no entanto, perante Deus, todos nós somos iguais, com aquisições diferentes, com virtudes ou com defeitos diferentes, mas todos somos iguais. E como filhos de Deus, somos igualmente por Ele amados. E por extensão, nós somos amados por muitas outras criaturas que fizeram parte de nossas etapas de vidas anteriores e continuam conosco hoje. Mesmo que distantes ou perto, não importa, eles nos amam. E eles nos ajudam a progredirmos. E eles nos ajudam a caminharmos na direção da felicidade maior. Grande quantidade de nós
vivemos buscando na religião a salvação. Mas a salvação não está em religião alguma. A salvação está na própria criatura. Somos nós, os salvadores de nós mesmos. Porque só depende de nós. A bondade divina nos dá tudo o de que necessitamos para progredir. Todas as oportunidades, mas nem sempre nós temos a capacidade de bem aproveitar essas oportunidades. Oportunidades de exercer a humildade, oportunidade de exercer um mandato com esmero, com humildade, sim, mas com razão, buscando a razão das coisas, procurando sempre o melhor em tudo. E com isso nós vamos progredindo. A vida depende de nós. Se nós hoje passamos por dificuldade, não foi o nosso Pai quem criou as dificuldades para nós. Nós somos os autores da nossa vida. Então precisamos nos conscientizar de que não adianta nos queixarmos das criaturas que vivem ao nosso lado, desempenhando outros papéis. Quais sejam, não importa. Todos eles desempenhando os papéis junto conosco. Vivermos nos queixando do comportamento dos outros, de nada nos adianta. Vivermos a criticar o desempenho das outras criaturas, muito menos ainda. Estaremos sendo apenas maledicentes. E como maledicentes, o que acontece? As vibrações que nós estamos julgando contra aquelas criaturas, elas nascem em nós, no nosso coração, em nossa mente. Então, primeiro está nos prejudicando. E isto é prejuízo nosso. Nós precisamos pegar o Evangelho de Jesus, lê-lo, procurar compreendê-lo, procurar seguir os ensinamentos, porque nele nós não encontramos absolutamente nada contra as leis divinas, muito pelo contrário. Está ali um roteiro de vida. Mas apenas ler, entender, achar muito bonito, achar que aquilo, puxa, como o meu vizinho deveria entender isto que eu estou lendo aqui? Puxa, como o meu vizinho poderia ser melhor? Como a minha esposa poderia comportar-se de uma forma diferente se ela conhecesse esse pedacinho do Evangelho? Mas nós esquecemos muitas vezes de aplicá-lo a nós mesmos. Nós não temos nenhuma obrigação de fazer os outros serem perfeitos. Nós devemos procurar a nossa própria perfeição, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. A responsabilidade que nós temos sobre outras criaturas é muito limitada. A maior responsabilidade é sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, nosso comportamento, o nosso dia a dia, sobre a limpeza. Nós somos responsáveis pela limpeza do nosso corpo, nós devemos tomar os nossos banhos regulares. Mas, no entanto, nós precisamos cuidar melhor ainda da limpeza da nossa casa mental, dos nossos pensamentos. Que pensamentos nós elaboramos em nossa mente? Isto é muito importante. É muito importante que nós sejamos os fiscais de nós mesmos. De maneiras que nós temos que prestar contas ao nosso Criador. Eu diria indiretamente, porque diretamente nós temos que prestar contas à nossa própria consciência. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos nos conhecendo a nós mesmos, nós vamos conhecendo os nossos erros, e nós temos que prestar contas a nós mesmos. Nós só seremos felizes quando nós só fizermos o bem, quando nós não nos comprazermos mais na prática de qualquer mal. De maneiras que nós precisamos realmente procurar nos comportar, numa palavra, apenas como cristão. Não precisamos ser nada mais, apenas cristãos.
Não importa se deste ou daquele segmento, não importa se espírita, católico, evangélico, budista, maoísta, seja lá o que for, isso é de somenos importante, ou de somenos importância. O mais importante é de como nos comportamos. O fulano é ateu, que pena. Não. Se ele no momento não acredita em Deus, apenas não acredita em Deus, porque não o conhece. Como nós conhecemos, não faz de Deus a ideia que nós fazemos. Mas, no entanto, muitas vezes essa criatura tem virtudes muito superiores às de que nós somos portadores. Isso não desmerece. Nós não devemos estar a examinar os outros, nós devemos examinar-nos a nós mesmos. E devemos lembrar-nos de que nunca devemos nos deixar levar apenas pelo prazer de mandar. Porque o prazer de mandar realmente, no fundo, é orgulho e vaidade. Não é? Pelo contrário. Se nós tivermos que exercer a autoridade, façamos isto com humildade, de uma forma racional. Porque quando nós mandamos e alguém nos obedece, nós somos responsáveis pelos atos que aquela criatura pratica, obedecendo à nossa orientação. Então, se queremos mandar, se estamos numa situação de orientadores, nós temos a obrigação de nos esmerar nesta função, de exercê-la com responsabilidade, com parcimônia, com humildade e com as demais virtudes. E isso diz respeito a todos nós. Não, mas eu não sou autoridade alguma. É sim. Cada um de nós é autoridade. Nós somos autoridades até sobre nós mesmos. E é bom que nós exerçamos autoridade sobre nós. É muito bom que nós saibamos onde nós metemos o nariz, como se diz popularmente. É muito bom que nós examinemos o nosso próprio comportamento. É muito bom que nós nos critiquemos de certa forma. Procuremos nos conhecer as nossas fraquezas, conhecer até onde nós devemos ir e aonde não devemos ir, conhecer o que devemos e o que não devemos fazer e de que forma fazer. Isto é muito importante. Na condição de subordinado, não sejamos um subordinado cego que apenas pratica aquilo que alguém nos manda fazer. A menos que sejamos, mesmo assim, obrigados a fazer o que esteja errado. Mas devemos alertar a quem nos orienta de que aquela não é a melhor forma de agir. No entanto, se formos levados a mesmo assim obedecer, a não ser que seja prática de crimes, é claro, porque daí nem mesmo não há como justificar, nós procuramos obedecer. Porque na realidade até nos eximimos de responsabilidade. Muito embora, colocados nesta situação, também isso não acontece por acaso. Porque se nós somos colocados numa situação, digamos assim, imprópria, absurda, não é? De termos que fazer algo que saibamos que está errado, mas por força da autoridade que exerce sobre nós, nós tenhamos que fazer, culpa nos coube pelos nossos atos passados naturalmente, pois que isso é um efeito, a causa existe. Mesmo assim, não nos desarvoremos, procuremos encarar com realidade, seja qual for a situação. Na dúvida, consultemos Jesus. Mas eu não encontro Jesus para falar com ele. Falemos com o nosso anjo de guarda, essa criatura bondosa que está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar, a nos orientar. Ao invés de ficarmos em determinada posição do corpo para rezar repetidas e repetidas preces, conversemos com eles. O nosso anjo de guarda,
Jesus, eles nos ouvem. Na dúvida, peçamos orientação, peçamos ajuda. Lembremos-nos da promessa de Jesus, ou melhor, da afirmação dele, que não é apenas uma promessa, é uma afirmação. Pedi e recebereis. E nós devemos recorrer ao pedido, sim. Quando nós dizemos que não devemos perder tempo com orações repetidas, é uma série infindável de orações, é que isto, de certa forma, agride a razão. Ao invés de nós ficarmos a repetir fórmulas, mentalmente, conversemos com os nossos superiores, com os nossos amigos da dimensão superior. A começar pelo anjo de guarda, que também não é um anjo, é um espírito superior, que tem a missão de nos guiar por diversas encarnações, geralmente. Não é? Isto só ia acontecer, não é apenas numa encarnação, mas em diversas etapas da vida como um todo. E conversemos com ele, peçamos a ajuda dele, mas nós temos também outras criaturas. Em nossas vidas passadas, nós conquistamos muitas inimizades, ou melhor, podemos ter conquistado inimizades, mas também não fomos tão maus assim que só tenhamos inimigos na dimensão espiritual. Muito pelo contrário. Se tivermos uma criatura que conosco não se simpatize pelo nosso comportamento em etapas anteriores, mas nós temos muitos amigos. Além de espíritos familiares, espíritos que fizeram parte de nossas famílias em vidas anteriores e que nos são familiares. Todos eles querendo o nosso bem. Assim como se nós olharmos para o nosso lado hoje, aqui, agora, nós só vemos criaturas que não nos querem mal, pelo contrário, nos querem ver felizes. O que acontece no plano encarnado, o mesmo acontece no plano desencarnado. Não muda nada, absolutamente. Apenas estamos vestidos de corpos físicos, enquanto eles estão vestidos de corpos ainda material, corpos materiais, mas para nós invisíveis, vaporosos. No entanto, somos todos uma família e nunca estamos desamparados, porque sempre temos criaturas que simpatizam com a nossa missão, com o papel que nós estamos desempenhando no palco da vida. E nós temos ajuda sim. Por isso é que Jesus nos disse: pedi e recebereis. Ninguém fica ao léu, ninguém pede sem receber. Podemos não receber aquilo que queremos, porque o nosso querer é imperfeito, não sabemos o que nos faz bem mesmo. Mas os espíritos superiores, as criaturas que nos são simpáticas, eles buscam nos dar, em nome do Altíssimo, aquilo que nos faz bem. Por isso, nós devemos fazer o possível de nos comportarmos bem como atores no palco da vida. E em qualquer situação que estejamos, quer na situação de mandantes, quer na situação de quem deva obedecer, procuremos fazer da melhor forma possível o que devemos fazer, né? De maneiras que os que têm direito de mandar como autoridades, seja lá em que situação for, autoridade policial, autoridade legislativa, autoridade executiva, seja qual for a autoridade que a criatura seja colocada a desempenhar, não é propriedade exclusiva. Quem hoje exerça a autoridade pode ter sido subordinado no passado. E se já aprendeu a ser uma boa autoridade, precisará, por certo, aprender a ser um bom subordinado. É por isso que muitas vezes, numa encarnação, nós somos colocados para aprendermos numa situação. Noutra encarnação, ou às vezes em diversas encarnações,
ou reencarnações, nós somos colocados na situação de subordinados. Mas num ou no outro papel, nós precisamos bem nos comportarmos. Porque, como espíritos superiores, nós devemos aprender tudo o que a vida pode nos ensinar nos planetas em que nós vivamos. E nós que temos a bênção de viver neste abençoado planeta Terra, não nos queixemos dele. Foi o melhor planeta que Deus tinha para nos dar. É uma escola maravilhosa esta escola. Aproveitemos bem a oportunidade que nós temos. Porque, na verdade, a grande maioria de nós não viemos ontem de outros planetas. Por certo, já estamos há milênios aqui neste planeta, exercendo os mais diversos papéis, sempre progredindo. Nunca ficaremos estagnados, parados, não. Todos vamos progredir, estamos progredindo. De maneiras que essa alternância de papel na vida é muito importante. Onde quer que estejamos sendo colocados pela vida, vamos dizer assim, pela situação em que estamos, procuremos fazer o possível de minimamente cumprir com os nossos deveres. É difícil? Sim. É difícil dada a nossa condição. A dificuldade está em nós. Porque, logicamente, se nós fôssemos espíritos bem mais superiores do que somos, bem mais fácil seria a missão que nós temos que cumprir. O que para umas criaturas seria uma dificuldade muito grande, para nós, se superiores, seria muito mais fácil de desempenho desta missão, desta função. E nós precisamos exercer todas as funções. Ora vestindo um corpo masculino, ora vestindo um corpo feminino, ora encontrando as criaturas, digamos assim, que nós elegemos como nossos companheiros mais de perto, a quem mais amamos, ora nos unindo a criaturas com as quais nem tanto nos afinizamos, mas estamos ali numa situação de provação ou de expiação pelos erros anteriores, numa situação de prova como um instrumento de progresso, como uma situação de expiação no sentido de reparar erros anteriormente cometidos. Seja qual for a situação, lembremos-nos de que Deus sempre nos dá o recurso necessário, sempre coloca sobre os nossos ombros tão somente o peso que nós podemos carregar. Se nós nos queixarmos, não estaremos nos comportando como deveríamos nos comportar. Nós não somos fracos para aquela missão, não. As dificuldades estão proporcionais às nossas forças. E às vezes, por certo, nós teríamos forças para suportarmos mais dificuldades. Mas Deus bondosamente dosa as dificuldades pelas quais nós tenhamos que passar. De maneiras que hoje, mais de perto, nós devemos lembrar-nos das nossas responsabilidades no papel em que nós estejamos desempenhando. E esta responsabilidade, ela não se restringe a determinada situação. Não é apenas lá no nosso trabalho, em que nós devemos exercer orientação, autoridade sobre aqueles que nos estejam subordinados, ou dependendo de nós, como aqueles a quem nós devemos obedecer, são os chefes, são os orientadores, são os diretores do complexo da empresa em que estejamos inseridos. De maneiras que, desempenhando bem o nosso papel, nós estaremos conquistando a felicidade. Se nós formos, digamos assim, conscientes das nossas responsabilidades, nós chegaremos à conclusão de que nós encontraremos, sim,
satisfação em obedecer, em realizar aquela missão, por mais humilde que ela seja, porque é uma missão. Enquanto Jesus teve a missão de trazer a boa nova à humanidade, encarnando aqui apenas uma vez, é o único Espírito que não reencarnou na Terra, ele só encarnou, isto é, só aqui viveu uma vez. Nós vivemos há séculos, há milênios, repetindo reencarnações. Porque nós precisamos evoluir, porque nós precisamos crescer. E, seja lá qual for a missão que nós estejamos desempenhando, façamos o melhor possível. Procuremos nos contentar, procuremos buscar satisfação naquilo que nós fazemos. Porque se nós nos imbuirmos de um sentimento de satisfação, a dificuldade será menor. O que para uns é peso, é difícil, é quase impossível, para uma criatura que busque satisfazer-se em realizar aquele trabalho, aquela missão, a criatura é feliz. E nós devemos buscar a felicidade, não apenas num sonho futuro, que poderia ou não realizar-se de acordo com a nossa crença, mas que fatalmente vai acontecer, nós seremos mais felizes. Nós devemos buscar a satisfação aqui e agora onde estamos. Não precisamos, nem convém nos perdermos tempo, pensar numa felicidade apenas no futuro. A felicidade no futuro haverá fatalmente, mas está na dependência da nossa construção, do nosso comportamento, da forma como nós exercermos a autoridade, da forma como nós exercemos a subalternidade. Depende de nós, única e exclusivamente. Para que amanhã nós tenhamos o conhecimento, nós tenhamos a capacidade de bem orientar outras criaturas, é necessário que nós aproveitemos a oportunidade de orientados, de subordinados, no sentido de nós tirarmos lições e aprendermos de qual a melhor forma de orientar, de mandar. E nunca nos deixarmos nos guiar, nem pelo orgulho, nem pela revolta, por estarmos na situação de subordinado. Porque se nós nos revoltarmos contra a autoridade, podemos até não concordar com ela, temos esse direito, não há a menor dúvida. Podemos até não aceitar a forma como a criatura faz, mas isso também é um exercício de aprendizado. Porque se nós achamos que alguém está errando na forma de orientar, estaremos nos preparando para, quando nós formos orientadores, não cometer aqueles mesmos erros. Ou então aprender que aquilo que nós imputamos como erro, não é erro. Somos nós que estamos errados. E tudo na vida é aprendizado. E nós só seremos felizes se nós aprendermos, não existe outra forma. Aprendizado significa progresso, significa crescimento. E por isso nós precisamos, porque a verdade é que nós vamos responder perante a nossa própria consciência, não num tribunal como muitas vezes nós no passado acreditávamos, que logo após o desencarne nós estaríamos sendo submetidos a um tribunal. Este tribunal nos colocaria à direita ou à esquerda, numa figura poética até de que Jesus usou, aquela de colocar os bodes de um lado, as ovelhas do outro, né? Seria um juízo. Daí tiraram ilação para criar o juízo, até memória me falha, mas não é um juízo final que só se daria no final dos tempos, não é? Segundo algumas crenças. Mas na verdade é que nós vamos ser julgados única e exclusivamente pela nossa consciência. Na medida em que nós progredimos, a nossa consciência vai sendo mais pura, vai sendo mais perfeita.
e ela vai nos cobrando mais. É perante a nossa própria consciência que nós teremos que prestar contas. Não é a um tribunal presidido por Deus, nosso Pai, ou por Jesus, ou por esse ou por aquele, absolutamente. Não. De maneira que nós precisamos fazer todo o possível para buscarmos a forma de melhor nos comportarmos. Ouvir a nossa própria consciência, embora ainda imperfeita, porque é humana, mas, no entanto, ela já nos indica o que devemos fazer. Na nossa consciência, nós temos o juiz dos nossos próprios atos. De maneiras que a nossa consciência nos perguntará o que fizemos com a autoridade que nós tivemos, ou o que fizemos na situação de subordinados. Porque se nós, como autoridades, nós escravizarmos outras criaturas, logicamente, teremos que responder por isso. Amanhã nós poderemos ser escravos numa determinada situação, se não de homens, mas de situações. Por que não? A vida nos ensina, continua nos ensinando sempre. Mas lembremos-nos de que nós somos almas livres, criadas pelo Criador, lá num passado distante, e temos por destino a felicidade maior, a angelitude, aquilo que nós chamamos de angelitude. Que outra coisa não é um estado de felicidade, mas também não é um estado de felicidade final. É um estado de felicidade sempre crescendo, sempre tornando-se cada vez maior. Quanto mais nós crescermos, mais felizes nós seremos. Quanto mais nos aperfeiçoarmos. Esta perfeição é difícil de conseguir, sim. Mas nós temos a eternidade toda à nossa frente. A pressa é nossa. Só depende de nós. Queridas irmãs e queridos irmãos, nós devemos fazer o possível de orientar com humildade, com bondade, de forma racional, de forma responsável, consciente. E devemos obedecer com humildade, mas também com racionalidade. Porque somos subordinados, não devemos ser cegos, absolutamente. Sem revolta, mas conscientes, exercendo o nosso papel, o papel que nos cabe, quer na situação de superiores ou na situação de inferiores. Objeto de nossa mensagem da noite de hoje. E esta mensagem está calcada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no número 9, os superiores e os inferiores, numa mensagem belíssima de François-Nicolas Madeleine, cardeal de Marlot. Esta mensagem foi dada em Paris em 1863. Nós deixamos ela aqui indicada para quem a queira ler. É maravilhosa. Nós só não fazemos a leitura porque tomaríamos tempo dos irmãos. Mas não chega a ser 2 páginas. Menos de 2 páginas. Uma mensagem extraordinária. Que nós deveríamos ter a capacidade de, sobre ela, tecer comentários mais elevados. Mas deixamos aqui as nossas humildes colocações, pedimos a Jesus que a todos nos abençoe, nos conduza aos nossos lares e que nos ajude a nos transformarmos em verdadeiros cristãos. Espíritas, que importa? Católicos, evangélicos, não interessa. Interessa, sim, que nós sejamos cristãos e, como tal, nos comportemos. Muito obrigado pela bondosa atenção e passemos à segunda parte da nossa sessão.